Sejam muito bem-vindos ao Conselho em Ação. Meu nome é Oswaldo Ramos, sou presidente do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Hoje estamos dando continuidade a mais este canal de comunicação do Conselho Estadual de Educação. Nosso objetivo é poder trocar ideias e informar cada vez mais, trazendo temas em discussão no próprio Conselho Estadual de Educação, bem como no cenário nacional. O tema de hoje do nosso Conselho em Ação é a evolução da autoridade educacional no Brasil. E para entendermos um pouco mais da evolução da autoridade educacional no Brasil, convidamos o conselheiro do Conselho Estadual de Educação, Adélcio Machado dos Santos. O conselheiro Adélcio, inclusive, foi presidente do próprio Conselho Estadual de Educação. Como já anunciado no início, hoje nós estamos contando com a presença do nosso querido amigo, doutor Adélcio Machado dos Santos. O conselheiro Adélcio Machado dos Santos, ele é uma das autoridades na educação de Santa Catarina, extremamente renomada, foi presidente do Conselho Estadual de Educação, e se eu fosse apresentar o currículo do nosso convidado, com certeza metade do programa estaria reservado a isso. Hoje, com o Adélcio, nós vamos conversar sobre a evolução da autoridade educacional no Brasil. Ainda há pouco, conversando com o Adélcio, nós mesmos ficamos nos perguntando quantos de nós conhecemos a evolução da autoridade educacional no Brasil. E entendemos que isso é uma história que é muito importante nós podermos conhecer e poder tentar dialogar. Eu diria que hoje não será um diálogo. Hoje é um monólogo, porque conversar com o Adélcio é extremamente gratificante, porque ele nos prende a atenção e por isso que talvez até nós não tenhamos muitas indagações, né, Adélcio? Eu iniciaria essa nossa conversa e gostaria que você, já de pronto, pudesse nos dizer como se deu a regulação, este início da regulação educacional brasileira. Presidente, a leitura desse quadro, ou seja, reconstruirmos como isso aconteceu, nós temos que considerar um conceito que está pouco conhecido, mas é um conceito relevante na nossa história, que é o regalismo. O Estado português não era separado da Igreja Católica, eles eram unidos. Isso se chamava regalismo. Por conseguinte, a Igreja é que cuidava da educação, não o Estado português, porque era a mesma ente. Inclusive, o imperador do Brasil, o rei de Portugal, era que designava os sacerdotes. Por conseguinte, quando veio a Constituição do Brasil colônia, já a educação toda ela estava na mão dos jesuítas, que era a corporação que a Igreja Católica criou para cuidar da educação. Então, está muito junto à doutrinação, já a catequese, junto com a educação. Essas ideias de separação é uma ideia bem longe. O Estado brasileiro nasce formalmente em 1822. Com a independência do Brasil, o Estado brasileiro adquire um dos seus quesitos fundamentais, que é a soberania. Povo, território e soberania são os quesitos fundamentais do Estado brasileiro. Algumas ideias já começam na Constituição de 26, quando o Dom Pedro já tem algumas ideias de... Mas Dom Pedro I, e curiosamente, vou dizer, alguns vão ter se chocado, Dom Pedro II também, eram reis absolutistas. Eles não... O Dom Pedro II, através do poder moderador, e o Dom Pedro I exerciam o poder. Todavia, a educação estava na mão da Igreja. E no Império, de 1822 até a proclamação da República, o regalismo se manteve. Por isso que nós não temos assim, grande quantidade de legislação educacional no Império, justamente porque vinha muitas regras da Igreja. Os que estudavam eram sacerdotes e os demais. A formação docente é uma coisa muito importante, como o presidente me lembrou antes,
os sacerdotes eram os professores e algumas pessoas improvisadas eram os professores. Mas não havia grande quantidade de formação docente. E esse fenômeno vai até a República. A partir da implantação da República é que começa a discussão de ampliar a educação. O Império era dividido em províncias. Antes da independência, eram as capitanias. Implantada a independência do Brasil, foi criadas as províncias. E até o Santa Catarina tem um fato curioso, que nessa transição, nós vamos ver esse conflito que deu no Paraná, de questão de território, nasce dessa transformação de capitania em província, não correspondeu exatamente territorialmente. Isso, até hoje, ainda está se feito medições onde é Santa Catarina, onde é Paraná. Voltando à nossa questão educacional, em termos de autoridade educacional, não há grande coisa para ser discutida no Império, justamente por isso. A maior parte da educação, quase tudo, estava na mão da Igreja. Quer dizer, então, o Brasil deve muito, na parte educacional, à Igreja Católica. E por isso que, quando os jesuítas foram expulsos do Brasil, houve essa degringolada da educação. Voltamos ao Império. Então, quando foi implantada a República, os primeiros atos da República foi separar a Igreja do Estado. Foi colocar termo ao regalismo e criar o Estado laico. Aí sim, a educação, além da educação, a Igreja cuidava dos cemitérios e até dos registros. Os cartórios eram os batistérios. A partir de implantada a República, começa a se criar cartórios, se separa a Igreja do Estado e se cria. Aí sim, começa a Constituição a trazer regras sobre a educação. E essa discussão começa a se expandir. Rui Barbosa é um dos primeiros a levantar essa bandeira e fazer pareceres sobre a educação, cobrar a educação. No entanto, isso não evolui muito porque a República Brasileira tem uma forte influência do positivismo. E um dos quesitos do positivismo era a chamada liberação geral da educação. Não havia uma regulação estatal sobre a educação. A pessoa educava como queria. Isso, claro, que levou um caos dentro da educação. Então, em 1914, começa a discutir que não poderia ser esse modelo, que teria que ter uma autoridade para regulamentar a educação. Isso é um fato importante. O Estado entendeu que aquela ideia de desregulamentar não poderia dar certo e começa a criar normas. E, sobretudo, começa o movimento da Escola Nova, que começa a discutir a formação docente. Os professores não poderiam mais ser improvisados. Então, aí sim começa a grande discussão. Em 1930 assume o poder Getúlio Vargas, através da Revolução Liberal, e cria o Ministério da Educação e Saúde Pública. Eram tão pequenas as redes desses dois segmentos administrativos que eram juntos, a saúde e a educação. Aí sim nós começamos a ter a grande estruturação educacional. Adelson, você até já se antecipou algum segundo questionamento que eu te faria, né? Que é relacionado a esse regalismo, né, educacional do Estado e a Igreja. Você poderia aprofundar um pouquinho mais essa... É um caso interessante que é um dos poucos países do mundo que tinha isso. O regalismo era uma prerrogativa que o rei soberano de um país católico, ele exercia o poder papal. Curiosamente, pouca gente sabe, mas os sacerdotes no Império Brasileiro, de 1622 até a República, eram remunerados pelo Estado e nomeados pelo imperador. Então, até hoje parece impossível isso, mas assim é que era. Então, esse é o regalismo. O regalismo é quando não há uma comunhão entre o Estado e a Igreja e o imperador exerce o poder sobre a Igreja. Quem designava os sacerdotes era o imperador. Então, quando vem a República, há essa separação, o Estado assume a educação, assume os cemitérios e cria os cartórios para fazer os registros. O cartório de registros, de nascimento, passa a existir a certidão de nascimento. Que antes, para tu saber as coisas, tinha que ir no batistério onde tu era batizado. Então, a República fez esse ato, que era uma das bandeiras positivistas, a separação de Igreja e Estado. Então, o positivismo contribuiu muito para isso. A nossa bandeira é positivista. Então, a República foi implantada sobre esta, então, por isso que foi tão forte a separação de Igreja e Estado. E aí nós vamos ver que o Papa põe termo ao regalismo depois da República. Aí sim, a Igreja Católica Brasileira começa a se jurisdicionar ao Papa da época. E essa é a primeira grande característica que nós vamos ver da República. E aí que começa a ter regras educacionais mais sólidas para isso. Uma vez que a Igreja mantém as suas redes, mas não são mais consideradas redes públicas, são redes confessionais. Começa a ver essa categoria. A escola pública, como categoria estatal, e as escolas confessionais, as mantidas pela Igreja Católica. Então, foi um grande debate sobre essa separação da Igreja Católica. E também nós vamos ver nos 30 que Getúlio começa
o Ministério da Educação começa a criar regras. O primeiro ministro da Educação foi Francisco Campos, que criou um estatuto da universidade, ou seja, orientar, já não era mais aquela ideia positivista de deixar livre, era a ideia de ter regulamento. Então, o estatuto da universidade foi promulgado por Francisco, foi o primeiro ministro da Educação que cria isso. E aí nós vamos ter um outro, esse nome nós temos que lembrar sempre, Gustavo Capanema, foi ministro do Estado Novo mais antigo, foi ele que criou as regras que nós temos hoje, sobretudo a separação da educação escolar acadêmica e da educação profissional, ou seja, para o povo, a educação profissional, para a elite, a educação acadêmica. E nós vamos ver depois, em 60, por isso que eu peço que guardem bem esse nome do Gustavo Capanema, justamente porque ele vai travar uma batalha na década de 60 que é importante para nós entendermos, inclusive, a criação do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Realmente, eu iria exatamente tocar nesse assunto. Inclusive, eu peguei até um livro, que é uma publicação do FONSED, que é do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, um livro bastante interessante que conta a história do FONSED ao longo desses últimos 60 anos ao redor disso. Foi um livro, inclusive, publicado com a participação da nossa querida amiga, presidente do Conselho de Rondônia, a Francisca Batista de Souza, do ex-conselheiro do Conselho Nacional, o Francisco Aparecido Cordão, e do Geraldo Grossi. E ali, Adelso, começa exatamente a história dos Conselhos Estaduais de Educação. E com o advento da Lei 4.024, de 61, o nosso Conselho Estadual de Educação foi o primeiro Conselho Estadual de Educação a ser criado. Imediatamente, com a promulgação da lei, o Conselho Estadual de Educação foi criado em 1961. Mas é interessante, porque antes da criação do Conselho Estadual de Educação, nós já tínhamos 3 conselhos que já existiam. A Bahia, desde 1842, eu queria até que entender como é que você entende a sua percepção em relação a isso. Rio Grande do Sul, de 1935, e o Ceará, de 1949. Então, para nossa alegria, o Conselho de Santa Catarina é o primeiro com o advento da LDB. Mas nós temos já desde 1842 já conselhos funcionando. Como é que você vê, nesse contexto educacional, a criação desses conselhos estaduais de educação? Quando foi implantado o Estado Novo, que não era um regime fascista, o Estado Novo era um regime positivista, o autoritarismo do Estado Novo era aquela ideia da República Autoritária de Augusto Comte, e que o Getúlio Vargas era muito seguidor disso. O Rio Grande do Sul tinha uma grande influência contista, positivista, tanto que tem até hoje a igreja positivista em Porto Alegre. Então, isso explica muito a existência, que a Bahia foi a primeira capital do Brasil. Então, teve sempre certa autonomia. Por isso que ela já teve seu conselho antes. Embora não tivesse ideia de um sistema estadual, mas já tinha conselho porque lá já foi capital. E o Rio Grande do Sul, pela sua autonomia que sempre teve. O Rio Grande do Sul nunca foi muito subordinado ao Império. Era, digamos, a província mais autônoma que o Brasil tinha. Então, já tinha o seu conselho. Então, tu vê que são questões sociopolíticas e questões do poder que influenciam isso. Já o Estado Novo, ele era extremamente centralizador. Ele extinguiu as eleições de governador e de prefeito, colocou interventores no lugar dos governadores e queimou as bandeiras, porque a ideia do Estado Novo era a ideia de criar a nação, uma nação única, fechada, e já acabou com o princípio federativo. E o Estado Novo modernizou, com esse poder autoritário, modernizar a República. Criou várias as ideias de divisão do Brasil em regiões, criação de BGS, ideia de cálculo, estatística, conhecer a nação, fazer o Estado como agente de desenvolvimento, e não o Estado naquela função clássica de só assistir a economia, mas não do Estado fazer planejamento da economia. Então, Getúlio Vargas tem uma participação muito importante na criação da estruturação da economia brasileira, do Estado brasileiro, e, por conseguinte, da sociedade brasileira. O Estado Novo vai até 45. Quando em 45 cai o Estado Novo e volta a Constituição Democrática, volta o federalismo. É restaurada a federação. Os governadores, os prefeitos voltam a ser eleitos. Essa é uma característica. Tu não consegue implantar um regime autoritário com o excesso de poder de Estado e municípios.
Um regime autoritário precisa controlar. Para controlar, tem que centralizar. A democracia não, a democracia é descentralizadora. E aí, essa pergunta é muito interessante, que é uma pergunta fundamental. A República, a presidência da República encaminhou ao Congresso Nacional, no crepúsculo da década de 50, um projeto de lei para criar diretrizes básicas da educação, que se sentiu que precisava ter um mínimo de regras que vigorassem toda a República. E a ideia foi essa. Então mandou, mas gerou uma grande polêmica, por vários motivos. Motivos ideológicos e motivos operacionais. Os motivos ideológicos foi a questão do papel do Estado na educação. As religiões entendiam que elas deveriam educar. Alguns entendiam que a educação devia ser particular. E Anísio Teixeira, com essa velha bandeira da escola nova, queria uma grande rede pública de educação. Então, deu-se grandes polêmicas dentro do Congresso Nacional, mas também se travou lá dentro uma batalha que é pouco conhecida, que é porque ela teve menos impacto. A educação deveria ter um caráter federativo ou a educação deveria ser centralizada? Só a União deveria militar em educação, estados e municípios também têm um papel. Essa foi a discussão. E aí nós vamos ver que o Gustavo Capanema, aquele ministro do Estado Novo, era deputado federal do PSD. E ele levantou a bandeira da educação nacional. E Anísio Teixeira, porque se nós vamos ver, aí faz sentido, não é que o Anísio Teixeira ideologicamente fosse a favor da federação, mas as reformas da escola nova foram feitas nos estados. Não foi feito na União. Anísio Teixeira foi secretário de Educação na Bahia, todos os membros da Escola Nova fizeram suas inovações nos estados. Por isso que eles eram tão federativos, porque lá permitiam uma margem de criatividade, que na União não tinha essa margem de criatividade. Então, eu posso me interromper um claro. segundo? Quando você está falando da questão das diretrizes, né, nacionais, alguns atribuem essa iniciativa a uma tendência já de tutelar, né, a sociedade, a educação dentro do mesmo princípio. Né? Como que você vê essa análise de alguns nesse sentido, ou seja, criar uma educação para todos, mas desde que eles aprendam aquilo que nós queremos? Por isso, essa compreensão precisa de uma visão multidisciplinar. Então, essa indagação teria que ver a chamada redação legislativa. Uma lei de diretrizes e bases é aquela lei que estabelece princípios gerais. Uma lei orgânica, não, ela já traz tudo lá. Então, alguns em 60 queriam uma lei orgânica da educação e outros queriam uma lei de diretrizes e bases. Diretrizes é estudar as regras gerais. União, estados e municípios, depois o regulamento. E quem queria centralização queria uma lei orgânica, que já viesse tudo lá, não deixasse margem nenhuma para estados e municípios. Então, essa é a diferença entre uma lei orgânica e uma lei de diretrizes. Diretrizes são princípios. Lei orgânica não, tem um organismo pronto. Então, tem algumas instituições que têm lei orgânica, só tem que executar. Uma lei de diretrizes você deixa margem de manobra para regulamentar e para executar, e para interpretar. Então, indagaram a Anísio Teixeira qual é a avaliação que ele fazia daquela que foi uma verdadeira batalha que se travou. Inclusive, década de 60, participaram vários intelectuais que depois tiveram uma participação muito grande, por exemplo, o Florestan Fernandes, por exemplo, na defesa da escola pública. E a lei de diretrizes básicas, ela fez um avanço federativo, qual que foi? Ela regulamentou, ela criou os sistemas estaduais de educação, mas não os municipais. Por isso que a gente deixou de dizer que foi uma vitória, mas uma meia vitória. E os outros também diziam que foi uma vitória, mas uma meia vitória. Nós vamos ver que os sistemas municipais vão ser criados na Constituição de 88 e regulados na nova LDB em 1996. Que foi um dos motivos que na época, eu fui designado para o Conselho, foi que disseram que o Conselho, o governador, na época, me disse, o Conselho vai precisar de alguém que entenda muito de lei, porque com a nova LDB vai ter grande impacto dentro da educação. Então, precisa ter alguém lá da área jurídica para auxiliar o Conselho. E começa essa ideia em 1960, então, que é criado os sistemas estaduais de educação. E cada sistema tem que ter um órgão central normatizador. O Congresso legisla e esse órgão normatiza, ou seja, da lei ele faz normas embaixo, resoluções. E por isso que foi criado os Conselhos Estaduais de Educação. Aí o governador Celso Ramos, muito ágil, já sabendo que tinha sido aprovada aquela lei, conhecendo a lei, cumpre o seu papel e cria o Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Se olhar hoje a qualidade da educação de Santa Catarina, o Conselho teve um papel excelente. Então, isso faz a crer que foi a descentralização, a estadualização da educação foi um grande acerto. Santa Catarina hoje tem uma estrutura educacional muito boa, graças às políticas que o Conselho apoiou. E foi as políticas de Santa Catarina. E dentro desse princípio, né, e dentro do princípio federativo,
né? Voltando ali à questão do princípio federativo. Né? Eu, particularmente, entendo que Santa Catarina ele é um exemplo. Ele já deu o exemplo de como funciona. Né? Se nós hoje pegarmos e trazermos a questão dos sistemas municipais, veja que Santa Catarina, 295, é isso, né? São 295 municípios. Somente 4 municípios estão preparando os seus sistemas municipais. Os demais todos têm. E tiveram sempre uma participação muito efetiva do próprio Conselho Estadual de Educação através da sua comissão de apoio aos sistemas, que, se a memória não me falha, foi o senhor que criou essa comissão. E dentro desse princípio, o Adelso, o Conselho, dentro do princípio federativo, o Conselho ele faz parte desse princípio federativo. Né? Eu lembro que Santa Catarina tem dado, né, muitos exemplos na questão do princípio federativo. O nosso saudoso governador Luiz Henrique, ele foi um exemplo vivo ao criar a questão da descentralização, nada mais era tirar o centro do poder de Florianópolis, que é o nosso sonho, que o centro do poder saia de Brasília, né? Tirar e levar as várias regiões. Então, eu também gostaria que você trouxesse para esse princípio federativo o exemplo do Conselho Estadual de Educação, apoiando a educação, as instituições de educação superior. Veja que há não muitos anos, vamos que 100 anos, algo ao redor, ou 50 anos, né? Nem todo município catarinense tinha uma escola de ensino médio. Né? Eram regiões que tinham sua escola de ensino médio, e as escolas de ensino médio chegaram muito recentemente na vida da educação como um todo em Santa Catarina. Eu gostaria também que você, então, fizesse aqui uma abordagem a respeito do que eu estou tentando elencar, mas, fundamentalmente, e concluindo aqui para passar a palavra para você. Até mesmo hoje, dentro de uma política estadual que está sendo tão debatida, que é a universidade gratuita, é exatamente dentro desse princípio federativo, levando, né, a educação aos mais variadas regiões e permitindo que o estudante possa permanecer efetivamente nas suas regiões, nos seus municípios, e esse é um modelo que todos nós sonhamos, né? Que é o menos Brasília e mais Brasil, menos Florianópolis e mais Santa Catarina. Perfeito, as suas palavras são perfeitas, presidente, são brilhantes, e tem duas que eu gostaria de dar ênfase especial. Primeiro, que realmente o Conselho de Educação ele não foi ingrato, ele sofreu para ser criado, para ser o Estado ter o seu sistema, mas ele não boicotou, ao contrário, fortaleceu os sistemas municipais. Quando a Constituição de 88 criou os sistemas municipais e foi regulamentado pela DB de 1996, o Conselho sempre apoiou os sistemas municipais. Então, tem alguns estados que os conselhos não viam com simpatia os sistemas municipais. O de Santa Catarina, não, ele sabe quando foi discriminado e apoiou muito os sistemas municipais. Então, essa é uma grande virtude que o senhor observa que o Conselho teve. Sempre apoiou, deu apoio técnico à criação dos sistemas municipais. Os municípios não têm apenas um conselho, eles têm um sistema municipal de educação com atribuições específicas deles. Então, o conselho, além de outros, tem essa virtude. A segunda grande virtude do conselho foi permitir essa expansão da educação, fazer um planejamento. O conselho nunca permitiu a elitização da educação, ao contrário, ele permitiu a regionalização da educação, que foi a grande conquista. Isso já foi na nossa geração, então não muito longe, espero que não aparente, nós já temos uma idade, né? Mas espero que não aparente. Mas o Conselho de Santa Catarina já foi o grande mentor de que se criasse uma escola de ensino médio em cada município de Santa Catarina, que há pouco tempo era só nos polos regionais. E hoje nós temos já escolas de ensino médio no interior dos municípios. Então, essa evolução teve uma participação muito ativa do Conselho de Educação, que apoiou os sistemas municipais e permitiu essa expansão da educação. E até hoje apoia. Tem muitos eventos que é feito em parceria com os municípios. E outra grande questão que o senhor lembra isso o governador Jorginho está fazendo, é levantar a bandeira do desenvolvimento. Foi o que o governador Celso Ramos queria fazer. Ele queria que o Estado de Santa Catarina tivesse um desenvolvimento harmônico, não regiões muito desenvolvidas, regiões atrasadas. Muito harmônico.
E o governo Jorginho está utilizando como agência de desenvolvimento essas universidades comunitárias que estão espalhadas. Ele criou um programa de apoio, que o desenvolvimento não virá sem pessoas preparadas, como profissionais, como cidadão. Então, ao fazer o programa Universidade Gratuita, o governo Jorginho Melo restaura essa bandeira desenvolvimentista. Ou seja, essas instituições comunitárias elas estão em todo o Estado. Então, haver um desenvolvimento harmônico, que o grande problema é tu ter um desenvolvimento inorgânico. Uma região cresce mais e outra não. Aí é um problema. Não, graças a essas instituições comunitárias que o governo Jorginho tem apoiado, tem dito que o programa Universidade, ele deixou muito claro que o programa Universidade Gratuita não é apenas um problema educacional, é um programa desenvolvimentista. E vai permitir que as regiões continuem mantendo característica que é de Santa Catarina, que é o equilíbrio regional. E que era o sonho do governo Sossolano. Então nós temos agora esse resgate. E de novo temos um personagem que já foi criado nesse contexto e continua fazendo isso, que é o Conselho Estadual de Educação. E as universidades comunitárias e a UDESC, que foram criadas tudo nesse contexto. O Conselho Estadual de Educação foi criado, a UDESC foi criada, depois vieram as universidades comunitárias que espalharam todo esse... E o que seria do interior se não tivesse as universidades comunitárias? Viriam todas para a capital. E ao contrário, hoje nós vemos bem expandido aqui no sul, no norte, no oeste, sempre tem universidades comunitárias. E o governador Jorginho Melo está levantando essa bandeira de consolidar o desenvolvimento regional. Meu querido amigo Adélcio, como eu te falei no início, era para ser, eu tentei não ser um monólogo. Tentei até fazer algumas intervenções. Mas é uma alegria muito grande sempre poder conversar, aprender. O conselheiro Adélcio, o professor Adélcio, ele realmente tem uma experiência, tem um conhecimento da educação no Brasil que poucos, eu diria poucos, o têm. Quero te agradecer profundamente, em nome do Conselho Estadual de Educação, do nosso Conselho em Ação, esta participação. Tenho certeza absoluta que as suas palavras, e muito, irão ajudar aos nossos educadores, aos nossos estudantes, na compreensão da evolução da educação no Brasil. Muito obrigado a todas e a todos. E, mais uma vez, Adélcio, parabéns aí por ter esta mente tão brilhante. Obrigado e até uma próxima.